Olá, vamos falar sobre o processo de aquisição e desenvolvimento de habilidades motoras, com foco na aprendizagem do esporte, que acreditamos contribuir para o aperfeiçoamento das capacidades e habilidades individuais, promover o equilíbrio funcional da criança nas atividades de vida diária e no brinquedo, fortalecer as relações interpessoais entre pares e educadores e aumentar a exposição do indivíduo em diferentes ambientes. Neste contexto, o aprender a fazer é permeado pela compreensão do que se faz, de uma consciência de si e dos outros, desenvolvida pela necessidade de se decidir frente aos novos desafios que são impostos. Os desafios impulsionam a adaptação ao meio, o controle das emoções e a aceitação de um desequilíbrio como fonte de um reequilíbrio. A organização e facilitação do ambiente de prática e dos materiais utilizados são fatores indispensáveis ao atendimento das possibilidades de execução do aprendiz, que, autonomamente, toma decisões para tornar-se mais competente no contexto esportivo em que está inserido. Porém, a aquisição desta competência ao longo do aprendizado esportivo, que é composto pelas fases de transição, aplicação e utilização permanente em tarefas motoras, depende de desempenhos na fase motora fundamental. Partindo de um padrão motor fundamental maduro, o indivíduo refinará, por meio da prática esportiva, as várias habilidades que comporão o seu repertório motor especializado. Contudo, sem oportunidades adequadas, encorajamento e instrução, torna-se praticamente impossível para o aprendiz atingir um padrão maduro nas habilidades motoras fundamentais, o que vai inibir a aplicação destas habilidades nos estágios posteriores. Bem, agora vamos falar sobre as fases que mencionamos anteriormente, especificando mais suas características. Na fase de transição, a criança começa a combinar e aplicar as habilidades motoras fundamentais no desempenho de atividades esportivas, recreativas e na vida diária. Este período é marcado pelo maior controle e precisão que na fase anterior, pelo interesse generalizado por todas as atividades, pela avidez natural pelo movimento, pela descoberta de numerosas combinações motoras e pela expansão rápida de habilidades. É também neste período no qual a diversidade da prática é muito importante. Portanto, restringir o envolvimento da criança em algumas atividades pode repercutir em dificuldades nas próximas fases de desenvolvimento. Com a ampliação das experiências motoras, com a crescente sofisticação cognitiva, a qual torna o indivíduo capaz de tomar inúmeras decisões frente à mesma tarefa e aplicar estratégias nos jogos, com os incrementos na coordenação, precisão, força, velocidade e agilidade, o sujeito opta pela participação em determinados esportes, que lhe permitem obter sucesso e satisfação. Esta fase caracteriza-se pela aplicação das mais diversas habilidades refinadas nos jogos e esportes da preferência individual. Nestas fases de transição e aplicação, entre 6 e 11 anos, observa-se que a criança evidencia mudanças cognitivas, sociais e biológicas que facilitam a participação. A criança é cognitivamente mais capaz de manter níveis de atenção e interesse potencializados. Evidencia habilidades de descentralizar, seriar e fazer representação mental. Este desenvolvimento, somado à estruturação da realidade por meio da razão, e não mais pela assimilação egocêntrica, leva a criança a engajar-se e permanecer na atividade física, facilitando, dessa forma, o aprendizado de habilidades e estratégias de jogo mais complexas, como, por exemplo, a formulação de esquemas táticos
em jogos e de expectativas sobre o desempenho do adversário por parte da criança. A participação em movimentos seriados é facilitada pela capacidade de memorizar. Especificamente, para a prática esportiva, é o momento de introduzir regras do jogo, que já podem ser assimiladas, compreendidas e seguidas. A capacidade de memorizar estratégias do jogo e ou aprender novas habilidades é altamente dependente das associações que a criança faz com as experiências vividas. Por exemplo, o brincar de pique-esconde tem regras que são estipuladas antes da brincadeira começar. E envolve, por exemplo, uma determinada área na qual a criança pode se esconder, o tempo que será dado, por exemplo, contar até 50, e onde ela deverá tocar para se salvar. Já no aspecto biológico, esse é um período caracterizado por um aumento inicialmente lento, porém estável, da estatura e do peso, com um constante progresso em direção à maior organização do sistema sensorial e motor. Esse lento período de crescimento permite à criança acostumar-se com o seu corpo, fator importante na melhora tipicamente dramática que se observa na coordenação e no controle motor. As habilidades perceptivo-visuais, por exemplo, a precisão visual, a perseguição visual, o tempo de reação e de movimento e integração sensório-motora, tornam-se mais refinadas com a experiência e o processo maturacional, o que permite ao jovem desempenhar habilidades mais sofisticadas, estando completamente estabelecidas no final desse período. Os interesses dos aprendizes no início desse período são similares, o que facilita a interação, embora ao final dessa fase comecem a divergir. No aspecto social, a criança torna-se mais cooperativa na troca de ideias e experiências e envolve-se em jogos e em brincadeiras físicas. Passa a interessar-se mais pelo grupo de amigos dos quais recebe suporte, divide oportunidades de diversão e aprendizado e, gradualmente, vai tornando-se independente da família. A energia canalizada para a socialização, a construção da autonomia, o prazer pela atividade física, o gosto pela competição, a capacidade de compreender e empregar estratégias táticas e regras no jogo, bem como o refino das habilidades motoras e, muitas vezes, a influência do grupo, promovem o aumento da participação esportiva. A manutenção desta prática esportiva ao longo do ciclo de vida, ou seja, a fase de utilização permanente dessas habilidades em práticas esportivas, recreacionais ou profissionais, se torna dependente das condições físicas, de oportunidades, da experiência adquirida, de condições socioeconômicas e da motivação do indivíduo. Esta fase de utilização permanente inicia-se, em geral, por volta dos 11 ou 12 anos e perdura até o final da vida. É um período marcado pelo desenvolvimento cognitivo acentuado, principalmente no que se refere às habilidades de formular hipóteses e pensamentos abstratos. O raciocínio passa do real para o possível, tornando o indivíduo capaz de estabelecer soluções sistemáticas de problemas fundamentados na lógica. Entretanto, é importante destacar que o início desta fase é caracterizada pelo idealismo do adolescente, que se manifesta por meio da resolução simplista de problemas complexos. Quanto ao desenvolvimento emocional, há o surgimento e a valorização de novos sentimentos, comportamentos, objetivos e valores, principalmente da independência dos pais. O indivíduo vai tornando-se plenamente consciente das normas e pressões sociais. A aceitação social é baseada nos grupos e o respeito e a aprovação tornam-se gradativamente mais importantes. Portanto, como mencionamos anteriormente, a aquisição de habilidades motoras nas diferentes fases do desenvolvimento
transição, aplicação e utilização permanente, depende de uma série de fatores, os quais poderão impulsionar ou limitar o desempenho de formas mais complexas de movimentos, ampliando ou restringindo a aplicabilidade do repertório de combinações. Agora vamos usar o modelo proposto por Newell em 1984, representado nesta figura, que explica mais efetivamente, por meio das interações que ocorrem entre o indivíduo, ambiente e tarefa, a complexidade das mudanças do movimento relacionadas às idades. Auxilia na identificação de fatores desenvolvimentais que afetam o movimento e possibilita aos educadores a organização de ambientes e tarefas mais adequadas ao desenvolvimento. As restrições ou as características do indivíduo, do ambiente e da tarefa, ao mesmo tempo em que limitam o movimento, dão a ele uma forma particular e influenciam o padrão de movimento a ser adotado pelo indivíduo. A forma e estrutura dos membros do corpo humano, a meta particular deste indivíduo em uma tarefa, em um ambiente específico, interagem para formar ou restringir um padrão de movimento. Ao longo do processo de desenvolvimento, uma vez que as restrições e as interações entre elas se alteram, o indivíduo aprende a usar padrões de movimento que aperfeiçoam o seu desempenho. Conforme sugerem alguns autores, crianças mais jovens, considerando-se suas experiências motoras, tamanho, forma e força corporal, executam um padrão de movimento que é mais eficiente para elas próprias. Conforme crescem, amadurecem e ganham experiências, outros padrões de movimento se tornam possíveis, permitindo uma execução mais habilidosa. Por exemplo, a criança que na fase do movimento fundamental arremessava com um padrão elementar, ou seja, posicionando a perna do mesmo lado do braço de arremesso à frente, e que com a prática variada, a maturação do sistema nervoso, que passou a permitir o cruzamento da linha central do corpo com mais facilidade, e a orientação do professor, avança para o padrão mais maduro da habilidade, com a perna contrária ao braço de arremesso à frente, que, por sua vez, combinado com o correr e saltar, permite sua aplicação nos jogos. Portanto, o desenvolvimento de novas habilidades é entendido como um produto da influência do ambiente e das experiências únicas do indivíduo neste ambiente, mediados pelo desafio da tarefa, pelas oportunidades de interação, instrução, prática, motivação, feedback, demonstração, climas de aprendizagem, entre outros fatores. Estes fatores serão considerados a seguir, a partir da perspectiva do indivíduo, da tarefa e do ambiente. De acordo com Newell, as restrições do indivíduo são referentes às características físicas e cognitivas. Portanto, as restrições do indivíduo são estruturais e funcionais. As restrições estruturais são relativamente lentas no processo de mudança, porém sistemáticas, do crescimento ao envelhecimento. Tamanho, peso, forma, enquanto que as restrições funcionais mudam em um curto período de tempo, como, por exemplo, alterações na motivação para a prática. Dentre estes fatores, a seguir, discutiremos restrições do indivíduo, como as diferenças individuais, a motivação, a atenção e o uso por parte do indivíduo do feedback e como estes afetam a aprendizagem esportiva de crianças e adolescentes. As diferenças individuais, como por exemplo, as idades, níveis de funcionalidade e experiências passadas da criança e do adolescente, devem ser conhecidas e consideradas pelo educador como ponto de referência funcional na implementação de intervenções. É também muito importante entender que cada indivíduo possui características únicas, que têm um impacto na forma como o indivíduo responde à prática esportiva.
A motivação é uma variável chave do processo de aprendizagem e deve ser seriamente pensada no momento de estruturar e implantar as atividades esportivas. Sem motivação, muito pouco pode ser conquistado pelo indivíduo. Os objetivos que direcionam o indivíduo para engajar-se na prática esportiva, bem como percepções de competência elevadas, influenciam no desempenho, nas expectativas futuras e na perspectiva frente a adversidades do esporte. Indivíduos motivados para aprender tendem a demonstrar comportamentos extrinsecamente orientados, o estabelecimento de objetivos de competência e maestria em diferentes tarefas e percepções de competências elevadas. De acordo com Harter, percepções de competências elevadas são observadas quando o indivíduo experienciar sucesso enquanto aprende, experienciar sucesso em tarefas desafiadoras, receber suporte de pessoas significantes enquanto aprende e aprender a reforçar e recompensar a si mesmo pelos seus esforços durante o processo de aprendizagem. Portanto, no trabalho com as crianças e jovens do PST, esta deve ser uma preocupação central, pois para envolvê-los no processo de aprendizagem esportiva, devemos buscar estratégias que criem motivações internas e externas, tais como convencê-los da relevância da atividade para suas vidas, a explicação do que será feito e por quê, e tornar a atividade desafiadora. Outro aspecto essencial para que a aprendizagem ocorra é a atenção. Os seres humanos parecem ter uma política de alocação responsável pela distribuição da capacidade disponível da atenção. 4 fatores podem influenciar o modo como a atenção é alocada. O primeiro fator é a ansiedade. A ansiedade requer atenção, pois está diretamente relacionada aos níveis de ativação do sistema nervoso. Quando a ansiedade é baixa, um grande espaço da atenção é disponibilizado. Todavia, quando a ansiedade é alta, pouco espaço da atenção encontra-se disponível para outra informação sensorial, visual, auditiva, tátil, sinestésica, que pode estar a caminho. Portanto, sempre devemos oferecer atividades que mantenham a ansiedade dos praticantes em níveis médios. O segundo fator que influencia a alocação da atenção é o comando instrucional. Aparentemente, a atenção se focaliza nas instruções e orientações do instrutor. Por exemplo, quando é falado para o aprendiz que observe a localização do seu braço quando estiver soltando um objeto, ele irá dirigir sua atenção primeiramente para a posição do seu braço, indiferente a outros aspectos do movimento. O terceiro fator, associado com a alocação da atenção, é a disposição para distrair-se. Isto significa que, quando estamos realizando uma tarefa, facilmente podemos distrair-nos com outros estímulos, como, por exemplo, barulho, cores vibrantes, luzes, flashes, etc. Para aprendermos eficientemente, devemos aprender a manter a atenção voltada para a tarefa e não voltar nossa atenção para estímulos que causam distrações. O quarto e último fator da alocação da atenção é que seres humanos possuem um sistema de avaliação das demandas da atenção, o qual prioriza e determina quais estímulos devem ser atendidos em ordem de importância em um dado momento. Portanto, experiência prática e instrução nos habilitam a priorizar a atenção efetiva, eficiente e apuradamente. Estes pressupostos explicam por que uma criança pequena ou indivíduos com problemas de atenção não priorizam sua atenção adequadamente. Explica também por que uma criança talvez preste mais atenção a alguém que passa na rua do que nas instruções do seu professor. Durante a prática esportiva, os participantes obtêm informações visuais, auditivas, proprioceptivas e táteis sobre seu desempenho, e todas essas fontes são denominadas de feedback intrínseco. Estas informações são fundamentais para a aquisição de novas habilidades. Entretanto, é importante considerar que muitas vezes
novatos têm dificuldades para interpretar informações dos próprios sentidos, para corrigir e ou para melhorar o desempenho. Nesta situação, o feedback extrínseco se faz necessário. As restrições individuais, experiências prévias, desenvolvimento cognitivo, atenção, entre outros fatores, repercutem em diferentes estratégias de feedback propiciadas pelo educador. O feedback faz-se necessário com certa frequência, principalmente no início da aprendizagem esportiva. O feedback extrínseco, propiciado por uma fonte externa, como por exemplo o professor, o técnico, é considerado uma das mais importantes variáveis na aprendizagem motora. Quando o feedback é fornecido para crianças e jovens, várias considerações devem ser feitas em relação às restrições do indivíduo. Estas considerações incluem: que tipo de feedback deve ser ofertado? Qual a frequência mais apropriada para fornecer feedback externo? Quando o feedback externo é ofertado? Quanto tempo deve decorrer antes e depois da correção do erro? Vamos trabalhar esses questionamentos com mais detalhes. Que tipo de feedback deve ser ofertado? Dependendo do nível de desenvolvimento do aprendiz, transição, aplicação, utilização permanente, diferentes tipos de feedback devem ser oferecidos. Um fator extremamente importante é que o feedback extrínseco deve ser específico. Por exemplo, quando arremessar a bola, vire seu ombro em relação ao alvo em um ângulo de 90 graus. Entretanto, é importante reconhecer que o feedback extrínseco deve ser menos específico para um aprendiz iniciante do que para um avançado. Por exemplo, quando arremessar a bola, vire-se para que seu ombro opositor aponte para o alvo. E no caso de um novato, o feedback extrínseco, com conotação mais generalizada, talvez seja requerido. Por exemplo, vire-se de lado quando arremessar. Em outras palavras, o feedback não deve ser tão preciso que cause confusão para o aprendiz ou que torne o processo de compreensão extremamente difícil. A outra questão é: qual é a frequência mais apropriada para fornecer feedback extrínseco? As pesquisas sugerem que o nível de habilidade do aprendiz deve ser considerado também nessa situação. Quando o aprendiz está em uma fase de transição da aprendizagem esportiva, na qual a ocorrência de erros grosseiros nos fundamentos da tarefa, inabilidade de detectar e corrigir erros, desempenho inconsistente é observado, o feedback extrínseco talvez seja necessário para o aprendiz em todas as tentativas, para evitar a frustração e a perda de motivação. Ao contrário, quando o aprendiz começar a demonstrar sinais de avanço para uma fase de aplicação, por exemplo, erros grosseiros menos frequentes, sinais de detecção e correção de erros, desempenho mais consistente, o feedback extrínseco deve ser propiciado de forma intermitente. Em outras palavras, o feedback extrínseco não deve ser propiciado tão frequentemente a ponto de levar o aprendiz a depender de fontes externas de informação para a correção de erros. O objetivo é de propiciar o feedback ocasionalmente, de forma que o aprendiz solucione problemas e corrija erros com autonomia. Deve ser também observado que, ao propiciar feedback extrínseco, toda vez que o aprendiz faz uma tentativa na tarefa, talvez resulte em melhorias imediatas do desempenho. Entretanto, isso não reflete uma aprendizagem duradoura. Requerer do aprendiz a correção dos seus próprios erros e a solução de problemas em seu próprio estilo, talvez resulte no aprendiz demonstrar desempenho imediato pobre. Entretanto, no decorrer do tempo, o aprendiz demonstrará maior independência e melhor aprendizagem. Considerando que aprender é o principal objetivo, propiciar o feedback extrínseco parece ser uma abordagem fundamental na instrução de habilidades motoras. Por fim, perguntamos: quando propiciamos feedback extrínseco, quanto tempo deve decorrer antes e depois da correção do erro?
O tempo de espera para propiciar o feedback extrínseco é também um fator importante na aprendizagem motora. A literatura nesta área de estudo sugere que o melhor aprendizado ocorre quando é permitido ao aprendiz ter um tempo para processar a ação do movimento antes do instrutor propiciar a ele um feedback extrínseco. É importante encorajar o aprendiz a pensar sobre a ação motora, em termos de o que estava correto e incorreto nesta ação, antes de propiciar a correção. Além disso, uma vez que o feedback extrínseco é propiciado, é aconselhável que o aprendiz tenha um tempo adequado para processar o feedback antes de uma nova tentativa. A racionalidade para essa estratégia é assegurar que seja proporcionado ao aprendiz o tempo necessário para entender e processar a informação relacionada com a ação e com o feedback propiciado pela fonte externa. As crianças com menos de 11 anos de idade requerem mais tempo para processar o feedback extrínseco do que outros indivíduos. Crianças com idade entre 7 e 11 anos necessitam entre 10 a 15 segundos para processar a informação e preparar para a próxima resposta, enquanto que crianças menores de 7 anos talvez necessitem de até 15 segundos ou ainda mais. É importante perceber que, segundo Thomas, quando a tarefa é muito complexa, o indivíduo talvez necessite de ainda mais tempo para processar a informação externa. Vamos agora falar sobre as restrições do ambiente. As restrições do ambiente são aquelas externas ao corpo, como propriedades do mundo que nos envolvem. São globais e inespecíficas à atividade, podendo ser físicas, temperatura, quantidade de luz, umidade, gravidade, tipo de superfície, ou socioculturais, participação de meninas e meninas no esporte, valorização esportiva diferenciada, práticas esportivas características de uma cultura, entre outras. Nos tópicos a seguir, vamos discutir como o ambiente pode ser manipulado e alterado para proporcionar os fatores previamente discutidos sobre o organismo. Os seguintes fatores no ambiente parecem influenciar fortemente a aprendizagem dos movimentos: as instalações e equipamentos, o clima do ambiente, as condições de prática, a introdução de estratégias de demonstração e dicas verbais, a motivação, a atenção e a instrução. Vamos então detalhar esses aspectos. As instalações nas quais as atividades motoras são praticadas devem prover o espaço adequado para o movimento e devem ser motivadoras para o participante. Áreas de prática devem ser decoradas com itens que promovam um aprendizado apropriado a cada faixa etária. Por exemplo, sinais com palavras-chave, desenho das tarefas motoras a serem desempenhadas, fotos de diferentes contextos onde a habilidade motora pode ser usada e outros. Os equipamentos devem ser adaptados às restrições funcionais e estruturais do indivíduo, como, por exemplo, bolas de tamanho e peso adequados, plintos mais baixos, redes mais baixas e outras. Com relação ao clima do ambiente, as pesquisas recentes sugerem que o clima da instrução criado no ambiente de aprendizagem tem um efeito profundo na motivação, na percepção de competência, no desempenho e no desenvolvimento da criança e do adolescente aprendiz. De acordo com alguns autores, um educador deve incorporar diferentes variáveis no clima de aprendizagem, os quais encorajam os indivíduos a executar a tarefa com maestria. Estas variáveis devem propiciar experiências em diferentes tarefas motoras, com níveis de desafio e dificuldades diferenciados, oportunizar o compartilhamento de decisões sobre o processo de aprendizagem, reconhecer o esforço e as conquistas individuais, propiciar caminhos autônomos para avaliar desempenho pessoal, programar tarefas que propiciem o feedback interno e externo, e propiciar liberdade para trabalhar no ritmo que é mais adequado para o indivíduo. Com relação às condições de prática, uma proposta teórica que tem recebido forte suporte na literatura em aprendizagem motora
é a de que a prática deve incorporar grande variabilidade. É crítico assegurar que o aprendiz pratique tarefas motoras em diferentes contextos e condições. Por exemplo, variação na velocidade, força, superfície, textura, peso, altura, posição, distância. Estas estratégias de prática devem ser proporcionadas para todos os aprendizes. Entretanto, a variabilidade deve ser reduzida nas fases de transição da aprendizagem. Apresentar muita variabilidade no início da aprendizagem talvez atrapalhe o aprendiz e reduza a motivação para aprender. As estratégias de demonstração introduzidas pelo educador na prática esportiva são decisivas para a eficiência do processo de aprendizagem. Com exceção das pessoas que são visualmente deficientes, seres humanos dependem fortemente da informação visual no processo de aprendizagem. A teoria da mediação cognitiva sugere que existem 4 subprocessos que influenciam a aprendizagem através da demonstração. Processos de atenção que determinam o que é observado e percebido durante a demonstração. Processos de retenção que transformam e reestruturam o que é observado na memória. Processos de reprodução do comportamento, que traduzem a representação mental da ação que foi modelada em uma ação física. E processos de motivação, o qual enfatizam a importância de estar se motivado para desempenhar uma ação que foi modelada. Outra teoria conhecida como a modelação da visão dinâmica afirma que não existe um estágio de representação na memória entre a observação, a modelação da ação e o desempenho físico. Especificamente, esta teoria sugere que o sistema visual é designado para automaticamente processar a informação visual em ação motora. Os teóricos da visão dinâmica propõem que o processo automático visual de informação em ação motora é extremamente importante nos estágios iniciais de aprendizagem. Considerando as diferentes teorias, os profissionais do movimento concordam que indivíduos evidenciam diferentes níveis de habilidades de automaticamente processar a informação visual em ação motora. Portanto, estratégias talvez tenham que ser usadas para ajudar esses aprendizes a desempenharem a ação observada. Os educadores têm explorado o uso de dicas verbais acopladas à demonstração. Essa estratégia pode tornar-se uma ferramenta importante para ensinar o movimento ou as habilidades motoras para aprendizes com atrasos motores. Palavras-chave devem enfatizar os aspectos mais importantes da tarefa motora. Por exemplo, no ensino do arremesso, palavras-chave como bola atrás, apontar com as mãos de oposição, dar um passo com o pé opositor e arremessar podem facilitar a aprendizagem do arremesso com uma mão. Voltamos agora a falar sobre a motivação, todavia, relacionada às restrições do ambiente. Baseado nas necessidades motivacionais do organismo, os ambientes devem encorajar objetivos voltados à execução da tarefa com maestria e objetivos que enfatizem as habilidades individuais e as conquistas pessoais. Estratégias como contextos desafiadores que são fundamental no nível de habilidade individual, feedback positivo quando na demonstração de esforços e ou conquistas nas tarefas, devem ser incorporadas na prática esportiva para assegurar o engajamento dos participantes. Portanto, a estruturação do ambiente deve ser um aspecto fundamental para motivar o jovem a se engajar nas atividades. O material esportivo de qualidade, colorido, variado, o ambiente, por mais simples que seja, mas estruturado para a atividade, são exemplos de ambientes motivadores. Algumas estratégias para fortalecer a instrução incluem propiciar feedback significativo para o aprendiz, baseado em seu nível de desempenho, e
prática variada e desafiadora, com múltiplos conceitos de movimento sendo introduzidos durante a instrução. Graham sugere que, no momento da instrução de diferentes habilidades motoras, os conceitos sobre como estas habilidades devem ser executadas devem ser reforçados pelo educador. Combinações de diferentes conceitos e habilidades podem ser propostas em todas as atividades desenvolvidas. Por exemplo, chutar pode ser praticado usando muito ou pouca força, com diferentes formas de deslocamento, em diferentes direções, com a bola descrevendo diferentes trajetórias, entre outras possibilidades. A incorporação de conceitos pode tornar a aprendizagem mais significativa para a criança e para o adolescente. A terceira e última restrição que vamos abordar diz respeito à tarefa. As restrições da tarefa também são externas ao corpo e envolvem as metas, regras, equipamentos utilizados na execução da tarefa, os quais, de alguma forma, especificam ou restringem as dinâmicas da resposta. Em certas atividades esportivas, existem regras que limitam a performance do indivíduo na procura do padrão ótimo. É o caso de certos tipos de salto de ginástica olímpica. Em outros casos, a interpretação da regra pode resultar na exploração de padrões de movimentos mais eficientes. O entendimento da especificidade da tarefa proposta possibilita ao educador selecionar a tarefa a ser aprendida que gere mais impacto na aprendizagem e no desenvolvimento durante a prática esportiva. Existem vários fatores que precisam ser considerados quando decidir sobre a tarefa ou as tarefas que necessitam ser aprendidas. Primeiramente, algumas avaliações precisam ser conduzidas para determinar o nível de função motora dos participantes. Quando existe um entendimento das necessidades do aprendiz e das tarefas que devem ser praticadas e aprendidas, a análise da tarefa deve ser então conduzidas. A análise da tarefa envolve determinar as habilidades que são necessárias para desempenhá-la, como, por exemplo, agilidade, tempo de antecipação, foco de atenção, equilíbrio, coordenação viso-manual e viso-pedal, memória, força muscular, persistência, velocidade de processamento, acuidade visual, perseguição visual, percepção de profundidade e outras. Pegar uma bola requer coordenação viso-manual, acuidade visual, percepção de profundidade, processamento de velocidade, tempo de antecipação. Após a determinação destas habilidades, o professor pode determinar quais destas habilidades precisam ser fortalecidas para o aprendiz. Devemos enfatizar que atividades básicas e ou mais simples talvez precisem ser introduzidas antes da prática da própria habilidade especializada, para assegurar que a experiência de aprendizagem está no nível apropriado de sucesso e desafios do aprendiz. Como, por exemplo, o aprendiz que demonstra dificuldade em pegar uma bola deve iniciar este processo com objetos leves, balões ou ainda praticar a pegada de objetos que são rolados no solo em uma linha reta antes de pegar objetos pesados, por exemplo, uma bola de basquete, que lhe são arremessados. Uma nota final a ser ressaltada é que tarefas e atividades a serem aprendidas precisam conter um objetivo específico a ser alcançado, como, por exemplo, solicitar ao aprendiz para quicar a bola sem um objetivo final não é motivador para ele. Combinar esta atividade com arremesso em alvos, distâncias a serem percorridas e ou alternar velocidades quando um sinal é dado, podem tornar a aprendizagem mais motivadora. Portanto, assegurar-se sempre de que a atividade é divertida e intrigante é fundamental na construção da motricidade do ser humano. Passamos agora às nossas considerações finais. A realidade mostra-nos que precisamos repensar métodos e estratégias selecionados nas situações de ensino
da prática esportiva, a fim de se considerar os diferentes níveis de habilidades motoras das crianças, pois o seu desenvolvimento dá-se pela necessidade de adquirir conhecimentos e de integrar-se ao contexto em que está inserido, um processo possível através da dinâmica mudança de suas ações rumo ao conhecimento de suas potencialidades, tendo como base suas experiências. A estruturação de programas motores que venham ao encontro das necessidades dos mais variados grupos, propiciando a elaboração de práticas esportivas mais efetivas que guiem crianças no desenvolvimento de habilidades mais sofisticadas, fortalecendo a participação em atividades físicas ao longo da vida, se configura em um importante desafio do esporte que visa a inclusão. Organizar e implantar abordagens educacionais que vão ao encontro das necessidades de todas as crianças, desenvolvendo estratégias de ensino centradas no aprendiz, enfatizando a autonomia de crianças e adolescentes, acomodando a diversidade e maximizando as oportunidades para o sucesso e as conquistas pessoais, é o papel essencial do professor. Bem, aqui terminamos nossa intervenção na esperança de que estes conhecimentos contribuam para a atuação dos professores e monitores nos núcleos. Obrigado.